Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação, hoje dia 11 de março. Eu continuo lendo com vocês os textos do Novo Testamento, onde a palavra justiça de Deus aparece. Começamos em Mateus, no ano passado, e chegamos na primeira epístola de João, no capítulo 2 e no verso 29. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Olha que interessante o verbo praticar em relação aqui com a justiça de Deus. Então você percebe que a justiça de Deus não é apenas uma teoria que você ouve na mensagem de domingo na sua igreja, que seja de manhã, de tarde ou de noite. Você não vai, inclusive, encontrar este tipo de palavra nas conhecidas, eu conheci como nos horóscopos gospels que existem por aí. O Senhor está me dizendo, mandando dizer para você isso, aquilo, outro. E geralmente são mensagens que vão encher o ego da pessoa. Outro dia eu estava ouvindo uma senhora falando no WhatsApp, no Instagram, dizendo: o Senhor está me dizendo que quando você chegar em casa vai encontrar um carro novo, você vai comprar um carro imenso. Olha que bobeira, né? Como se Deus vai perder o tempo dele dizendo para alguém que ele vai encontrar um carro na casa dele. Mas Deus está dizendo para você: pratique a justiça. Como você pode praticar a justiça de Deus? A justiça de Deus é esta forma de pensar, de agir, de correr, de andar, de viver, que só Deus tem. Mas a boa nova é que Paulo nos diz que Cristo se tornou justiça de Deus por nós. Vamos voltar no início do capítulo 2 da primeira epístola de João para entender como que a gente consegue andar na justiça de Deus, como que a gente consegue praticar a justiça de Deus. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor, um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, ele mesmo é justo. Então, Jesus Cristo pratica, sempre praticou, eternamente pratica a justiça de Deus. É ele que nos aprende a praticar. E quando você peca, você tem um advogado. E ele está dizendo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Muito interessante. Na minha versão francesa, foi colocado expiação. João Batista, quando ele vê Jesus chegando às margens do Jordão, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que expia, que tira o pecado do mundo. E Paulo vai utilizar a palavra propiciação em Romanos, capítulo 3. Jesus fez com que Deus se tornasse propício, favorável a todos nós, como acontecia com os sacrifícios no tabernáculo sobre o propiciatório. Deus perdoava, ele está falando aqui inclusive de perdão, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos pecados dos irmãos que estavam lendo aquela carta, mas também pelos pecados do mundo todo. Isso inclui eu e você, ou você e eu. Nós aqui hoje que estamos confessando o nome de Jesus. Vejam bem, que coisa interessante. Deus não está dizendo, encontre uma forma de praticar a minha justiça. Deus está dizendo para você, você pode praticar a minha justiça, porque Cristo vive em você. Cristo, o seu advogado, é também aquele que realizou a propiciação por você. Ele expiou o pecado do mundo, ele tirou o seu pecado, ele abriu as portas da justiça de Deus para você. Que Deus te abençoe.